Até 40 salários mínimos, se você está economizando, se você tem uma caderneta de poupança e se esse valor aí serve para garantia de qualquer eventualidade, seja de natureza alimentar, seja em função da saúde, esse valor é impenhorável, não interessa as dívidas que você tem, não interessa se alguém está lhe executando. Isso é muito importante levar em conta. Até 40 salários mínimos, né? É o que diz o artigo 833, inciso 10 do Código de Processo Civil, né? Que dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, a interpretação desse dispositivo, ele foi debatida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no início desse ano 2024, na RESP 1.660.671, no Rio Grande do Sul. O relator foi o ministro Herman Benjamin, da Corte Especial, né? E foi julgado em 21/2/2024. Então, chegou-se aí uma detalhada orientação jurisprudencial a respeito. Primeiro, que é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivos similares ao da utilização da poupança. Isso é, tem que ser reserva contínua e duradoura de numerário até 40 salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar, ou em caso de emergência ou de caso imprevisto grave. 2. Não possui essas características, o dinheiro referente às sobras ou remanescência do final do mês em conta corrente tradicional remunerada, a qual se destina, né, justamente a fazer frente às mais diversas operações financeiras ainda de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra as adversidades futuras e incertas. E 3. Importante ressalvar que a circunstância descrita por mim agora, por si só, ela não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em caderneta de poupança será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva desde que comprove que o dinheiro percebido no mês do ingresso do numerário, por exemplo, possui natureza absolutamente impenhorável. Por exemplo, conta usada para receber o salário final do mês, os proventos, verba de natureza salarial. E por último, 4, para os fins da impenhorabilidade, né, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança, como vimos, em torno do qual não há a presunção absoluta de impenhorabilidade, né? É ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra as adversidades. Pois bem, a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, então, no patamar de até 40 salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio penhora judicial por meio físico eletrônico, por exemplo, a sem juros, atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, né, você poderá eventualmente colocar essa questão em juízo aí e dizer que é impenhorável, né? Porque a impenhorabilidade pode ser estendida a tais investimentos, respeitado o teto de 40 salários mínimos, desde que você comprove de que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Veja, apesar da força persuasiva dessa decisão da Corte Especial, a controvérsia tem se repetido em diversos processos de recursos. No Superior Tribunal de Justiça, só para ter uma ideia, ainda em novembro de 2022, a presidência da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas contabilizou 56 acórdãos, 56 acórdãos e 2.808 decisões monocráticas de desembargadores. Portanto, há uma repetição da controvérsia, né, nos autos 2.015.000
693 e que inclusive foi devidamente pré-questionado. Então o julgamento por esse motivo foi afetado à Corte Especial, né? Visto que o tema da imperabilidade é julgado pelo colegiado de primeira e segunda instância da seção do STJ justamente por essa razão. A mencionada recurso especial foi afetado pela primeira sessão ao colegiado maior, como recursos especiais representativos de controvérsia jurídica, de natureza repetitiva dos recursos especiais que já colocamos aí, né? Isso com relação à quantia de até 40 salários mínimos, né? Em poupança. Seja ela, na verdade, mantida em papel moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dito, em fundo de investimentos, mas tem que provar que ela está ali guardado para alguma eventualidade, como saúde, sobrevivência e tal. Então, em face da natureza da controvérsia travada nos autos, é isso que eu gostaria de dizer para todos, houve a suspensão recente do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nas quais tem havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, né? Ou que estejam em tramitação no STJ. Resultado, quaisquer discussão a respeito de imperabilidade de valores até 40 salários mínimos, vamos dizer que esteja em conta corrente ou numa aplicação que não seja a poupança, muitos juízes não aceitam que seja dar a conotação de imperabilidade, mandam penhorar. E aí a discussão, recurso, apelação, recurso especial, agravo em recurso especial. Então é muita coisa que está se repetindo e quando se repete, o que acontece? O STJ realmente, então, face a natureza da controvérsia, travada em todos esses autos, né? Ele suspende todos os processamentos em todos os processos individuais e coletivos que versem sobre a mesma matéria. Então, quem está discutindo isso vai ter que esperar e talvez algum bom tempo, até houver uma decisão, né, unânime que coloque fim a essa questão aí, tá certo? Um grande abraço a todos, obrigado pela gentileza de nos ouvir.